O Voz ao Verbo começou dessa vontade de simplificar a maneira em que eu ia me expressar. A gente tira toda aquela máscara, toda aquela parafernália e se confiar no conteúdo e se expor da maneira mais sincera, mais simples possível. Qual é o resultado disso? É o Voz ao Verbo. Voz ao Verbo são esses textos semanais onde eu boto em prática esse lance de ter encontrado a minha voz, a minha forma, o que e para quem. Nasceu dessa vontade de simplificar a maneira que eu me expresso e de não mais fazer para mostrar que eu escrevo bem ou fazer para os outros escritores. O que eu tenho para oferecer e não o que eu vou ganhar com isso. A gente amarrou os poemas contando o porquê que eu vim para o Rio. Eu estou no Rio há uma década, eu sou gaúcho. Eu vim correr atrás de um sonho, só que esse papo de correr atrás de um sonho, a gente conhece só a parte de que ele tinha um sonho, foi lá e se mudou para o Rio e aí lançou um livro para a editora que ele queria. Só que tem a realidade nesse meio do caminho, nesse papo de seguir um sonho, tem a realidade no meio. E a minha não foi diferente. Quando eu vim para cá, eu carregava na minha mochila, digamos assim, o sonho do meu pai de ter vindo para o Rio há muitos anos. Ele gostaria de ter sido músico, gostaria de ter vindo para o Rio. E essa história inteira eu conto no livro, eu contextualizo o porquê que ele não veio. E a minha dificuldade, sinceramente, era entender que eu estava vindo por mim. Antes da Ana vir também eu ficava naquela coisa que eu não estava, antes da Ana vir para o Rio, que ela morava em Porto Alegre ainda, eu aqui, eu ficava naquela coisa de não estar nem aqui nem lá. Eu queria chegar nesse momento de dizer que deu, que pode vir, e ao mesmo tempo não estava dando um passo cada vez, que realmente você veio para escrever, escreve. O que eu acho interessante do livro foi justamente esse monte de material extra, assim, que nem eu sabia que teria, por esse fato a gente ter decidido contextualizar os poemas com essa minha trajetória. Eu acho que isso vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente, muitos amigos, inclusive de Porto Alegre, enfim, que fiz no caminho, que não sabe, que te vem tentando, que vem aquela coisa, as coisas começando a acontecer, mas não sabem o por trás, não sabem o que a gente passa, o que a gente pensa muitas vezes em desistir, em voltar, enfim. Eu acho muito, muito interessante do livro isso, contextualizar a trajetória e ver que não tem mágica, né? Não tem aquele papo de agora finalmente alguém veio, me puxou. Não, é realmente acreditar e o dia depois do outro. E nessa questão de um dia depois do outro, eu sou um cara muito, muito ansioso, um cara que realmente tinha aquela coisa de que eu preciso viver cada dia como se fosse o último. Isso gera uma ansiedade enorme. E a transferência de eu não preciso viver cada dia como se fosse o último, mas quero viver só por hoje. Sabe, essa mudança assim fez perceber que o processo tem que ser tão interessante quanto o resultado. O livro é uma coletânea desses textos, dos vídeos que eu apresento semanalmente no meu canal, nas redes sociais, então a maior parte dos poemas estão ali. E aí de extra tem alguns poemas inéditos, sim, mas tem toda essa trajetória, toda essa história que eu acho que vai pegar muita gente de surpresa, é realmente isso, a trajetória por trás. O livro começou antes de eu sentar para escrever. Como eu fui falar de sonho, eu tive que trazer a história do meu pai, e aí tem toda essa parte familiar e tal. E as pessoas acho que vão entender, agora acho que eu entendo mais aquele cara falando poema, mais o porquê desse poema, mais o porquê dessa abordagem, ou me identifiquei com ele, talvez facilite as pessoas enxergarem o meu momento e se enxergarem nele da sua forma, sabe?